Bom dia. Nós vamos começar agora a aula 2 do nosso curso de macroeconomia. Na aula passada, a gente falou da economia clássica, produto e emprego. E agora a gente vai falar da abordagem que a economia clássica dá para moeda, preços e juros. Então, a ideia básica é que a economia clássica parte da construção do John Locke, junto com David Hume, a respeito de como funciona uma economia monetária. Ou seja, quando a moeda é introduzida para intermediar as trocas, há uma melhoria enorme na economia pela facilidade de as trocas ocorrerem, já que se abandona o escambo e passa a se utilizar uma moeda como meio de troca. Só que essa moeda, da mesma forma que facilita muito as trocas, pode gerar alguns problemas. E o problema mais claro de ser visto que a moeda pode provocar é o processo inflacionário. Então, os autores que eram precursores da escola clássica, John Locke e David Hume, criaram a teoria quantitativa da moeda, que é descrita dessa forma. A quantidade de moeda ofertada multiplicada pela velocidade com qual a moeda circula tem que ser igual ao nível de preços multiplicado pelo produto da economia. Então, essa igualdade da teoria quantitativa da moeda pode nos mostrar as consequências que uma oferta de moeda terá na economia. A ideia básica da teoria quantitativa da moeda é que essa oferta de moeda ela deve ser idealmente igual à quantidade de bens e serviços ofertados na economia. Ou seja, primeiro, se a gente põe o V de um lado e todas as variáveis do outro, nós teremos que a velocidade com a qual a moeda circula tem que ser igual a P vezes Y sobre M. Ou seja, a maioria dos economistas, ao fazerem trabalhos empíricos, eles imaginam que não há nenhuma razão pela qual a moeda circule com a velocidade diferente de um dia para o outro. Talvez aspectos sazonais, né? No fim de semana as pessoas podem gastar mais do que ao longo da semana ou vice-versa. Em determinados momentos do ano, momentos de festas, né? As pessoas podem gastar mais do que em outros momentos do ano. Então, eliminada essa sazonalidade, não existe nenhuma razão pela qual a moeda vá circular com maior ou menor rapidez em algum momento. Então, as pessoas tendem a vislumbrar que a velocidade com qual a moeda circula é relativamente constante. Ao fazer isso, nós então vamos obter a equação 3, onde a velocidade com que a oferta de moeda cresce, ela vai ter uma correspondência na velocidade com a qual os preços vão variar ou a velocidade com a qual o produto da economia vai se modificar. Então, pondo preços de um lado, o que a gente tem é que essa relação entre velocidade da moeda e nível de produto, que tendem a ser relativamente estáveis, vai demonstrar que o grande impacto de qualquer variação na oferta de moeda vai ser no nível de preço. Ou seja, a gente pegar a equação 3, ΔM igual a ΔP mais ΔY, se a gente considerar também que o ΔY, como os clássicos faziam, depende exclusivamente da função de produção agregada, ou seja, o estoque de capital e o estoque de trabalho é que vão gerar aumento ou queda na produção, então a conclusão que os clássicos chegam é que qualquer aumento repentino na oferta de moeda, ou seja, ΔM, vai ter impacto principal em ΔP, ou seja, um aumento do nível de preços, que a gente considera isso inflação. Então, o impacto de um aumento da oferta de moeda vai ser um aumento da inflação. Dito isso, a gente tem que ver o que outros economistas, depois dos clássicos,
vislumbraram a respeito da teoria quantitativa da moeda. O famoso economista americano Irving Fisher pegou a teoria quantitativa da moeda, como criada por John Locke e David Hume, e ele tentou modificar um pouco a teoria quantitativa da moeda, onde no lugar do Y, produto da economia, ele pôs o T, que seria o número de transações de bens e serviços finais da economia. A ideia de trocar o Y pelo T era uma ideia de pensar o seguinte: se a moeda é um intermediador de trocas, então eu quero saber o que está acontecendo com as trocas da economia. Se a minha economia for uma economia que produziu muitos bens e serviços, e todos esses bens e serviços finais produzidos, eles foram trocados no mercado, então seria irrelevante usar T ou Y. Entretanto, o Fischer pensou, e se alguns dos bens e serviços finais ficassem em estoque, não fossem trocados? Então, talvez isso apresentasse alguma diferença entre a teoria quantitativa da moeda clássica e essa versão da teoria quantitativa da moeda de Irving Fisher. Bem, ao se deparar com essa versão, dois economistas do outro lado do Atlântico, na Universidade de Cambridge, Arthur Pigou e Alfred Marshall, eles pensaram o seguinte: dada a abordagem do Fischer, será que a gente pode ter uma outra abordagem? Então, Pigou cunhou a frase: moeda mantida na mão não gera renda. Ele estava preocupado exatamente com o que iria ocorrer caso a quantidade de moeda que fosse utilizada não fosse a quantidade ofertada de moeda, mas a quantidade demandada, ou seja, aquela quantidade de moeda que de fato fosse utilizado para fazer as trocas. Então, ao se preocupar com um lado da equação, o y sendo substituído pelo t, que foi o que Irving Fisher fez, o Pigou e o Marshall acabaram criando a abordagem de Cambridge, que era preocupado com o outro lado da equação, trocando oferta de moeda M por demanda por moeda, MD. E eles também aproveitaram e trocaram a velocidade com qual a moeda circula, o V, quando, por outro lado, ficaria 1 sobre V. Entretanto, eles trocaram isso, igualaram 1 sobre V por K. O que seria esse K? Esse K seria a proporção da renda que as pessoas têm, ou seja, a renda nominal, que as pessoas utilizam na forma de moeda. Ou seja, qual é a proporção da renda que é utilizada na forma de moeda. A ideia básica é que a renda ela pode ser transformada ou em moeda ou em títulos. O que seriam títulos? As pessoas têm ativos, e esses ativos podem ficar na forma de moeda ou na forma de títulos. Títulos seria alguma coisa que renda em juros. Já a moeda não rende juros. A moeda pode até ter seu valor deteriorado pela inflação. A moeda não rende juros, mas a moeda, por outro lado, ela intermedia trocas, por isso que se fala que moeda possui liquidez. Títulos não possuem liquidez, ou seja, não é possível usar os títulos para intermediar trocas. Se a pessoa tem títulos, se ela quiser esses títulos para fazer trocas, ela primeiro precisa trocar esses títulos por moeda, para só então conseguir usar para intermediação de trocas. Então, os ativos podem estar na forma de títulos ou de moeda, e o K vai representar exatamente a proporção da renda que as pessoas têm e está na forma de moeda. Então, a abordagem de Cambridge mudou a equação da teoria quantitativa da moeda para MD igual a K vezes P vezes Y. Em equilíbrio, obviamente, nós teríamos que a oferta de moeda M seria igual à demanda por moeda MD. E aí isso faria com que nós tivéssemos a curva de demanda clássica. Uma curva de demanda, não a curva de demanda de um produto único, mas
a curva de demanda de todos os produtos da economia, que é a curva de demanda agregada. A ideia é, se eu pego todos os produtos que são produzidos nessa economia e procuro por em um gráfico, o que é que eu teria? Eu teria uma curva que seria negativamente inclinada respeito a preços e produto da economia. E aí o que é que aconteceria se em uma estrutura inicial de demanda agregada, onde a oferta de moeda é 300, o que acontece se a oferta de moeda sobe para 400? A ideia dos clássicos é que haveria esse deslocamento da curva de demanda agregada para a direita e para cima. Então, se eu tivesse um nível de preços de 4 e ele permanecesse igual, eu teria aproximadamente 300, seria o produto. Com esse estímulo da oferta de moeda, eu poderia ter, caso o nível de preço permanecesse no mesmo patamar, poderia ter um produto que fosse subindo a 400. Entretanto, também poderia ocorrer que, se o produto permanecesse igual ao nível de demanda agregada de oferta monetária de 300, o produto sendo 300, o nível de preço seria 4. Entretanto, se o que se modificasse fosse o nível de preços e não o produto, eu teria para os mesmos 300 de produto um nível de preço que talvez pudesse subir para 6, esse deslocamento da curva de demanda agregada. Então, os clássicos, eles construíram a curva de demanda agregada dessa forma. A ideia dos clássicos era: o que faz com que o produto da economia se desenvolva? O produto da economia se desenvolve de acordo com a função de produção agregada. É a função de estoque de capital e estoque de trabalho. Então, o aumento da oferta de moeda, aqui eu tenho inicialmente M1, a oferta de moeda sobe, deslocando a demanda agregada. Só que a demanda agregada sai de DM1 e vai para YDM2. Para os clássicos, o que ocorre não é uma expansão do produto da economia. O produto da economia em Y1 permanece igual a Y2. Para os clássicos, o que ocorre é um aumento do nível de preço, de P1 para P2. Caso haja uma insistência de aumentar ainda mais a oferta de moeda de M2 para M3, a mesma coisa vai ocorrer, um deslocamento da demanda agregada desse ponto para esse ponto, para a direita e para cima, mas isso vai ser acompanhado inteiramente por um aumento do nível de preços, de P2 para P3, o que significa que um novo ponto de equilíbrio seria nesse ponto aqui, sempre em cima de uma curva vertical. Essa curva vertical é a curva de oferta agregada clássica, onde o produto no momento inicial vai ser igual ao produto no momento intermediário, que vai ser igual ao produto no momento final. Ou seja, a única coisa que está se modificando é o nível de preço da economia. O produto da economia permanece rigorosamente igual. Por quê? Porque para os clássicos não há nada que possa modificar o produto da economia que não seja dado por uma modificação no estoque de capital ou no estoque de trabalho. Caso o estoque de capital e trabalho não tenham sido alterados, então o produto da economia não pode ser alterado. A ideia, então, é que, se nós temos uma alteração da oferta de moeda, como a oferta de moeda é uma variável monetária, a única implicação para os clássicos é que isso só afetará outras variáveis monetárias, como o nível de preço. Não vai afetar nenhuma variável que é chamada pelos clássicos de variável real, como o produto da economia ou o emprego. Variáveis monetárias só são capazes de modificar variáveis monetárias, não são capazes de afetar variáveis reais, como o produto da economia ou o emprego. Portanto, a curva de oferta agregada para
Os clássicos é uma reta vertical, onde o aumento da oferta monetária não é capaz de gerar nenhum impacto sobre o produto ou o emprego da economia. Partindo disso, a gente vai investigar um pouco a teoria clássica da taxa de juros. A gente mostra, então, a curva da demanda agregada, onde a demanda da economia é a demanda das famílias, mostrada pelo consumo das famílias, a demanda das empresas, mostrada pelo nível de investimento das empresas, e a demanda do governo, mostrada pelos gastos do governo, também são chamados de consumo do governo. Se nós pusermos o Y para o lado esquerdo e tudo mais para o lado direito, nós ficaríamos com essa equação 9, onde a demanda da economia vai ser igual ao investimento depois que as famílias consomem e que o governo consome. Existe uma identidade contábil na macroeconomia que diz que a poupança da economia tem que ser igual ao investimento. Se a poupança se iguala ao investimento, então a gente iguala a poupança a isso aqui. Só que o T no lugar do G nos mostra que a gente está trabalhando com a estrutura de orçamento equilibrado, certo? Isso é a poupança da economia, isso é o investimento da economia. Se o governo está com orçamento equilibrado, ou seja, o consumo do governo, G, é igual à sua arrecadação, T, então poupança é igual a investimento. Ou seja, esse lado, que é o lado da poupança, tem que ser igual a esse lado, que é o lado da investimento. Então, a gente tem essa igualdade, que é uma convenção contábil, né? Poupança é igual a investimento. Entretanto, o que ocorreria caso o governo não tivesse um orçamento equilibrado? Se o governo não tivesse um orçamento equilibrado, nós iríamos para a equação 14, que nos mostra que a poupança total da economia mais a poupança do governo tem que igualar o investimento. Eu teria essa igualdade caso a poupança do governo fosse zero. Então, S é igual a I. Entretanto, caso a poupança do governo não seja zero, caso o governo tenha déficit público, caso o governo tenha superávit, ou seja, se o governo tiver déficit público, a poupança do governo é negativa. Se o governo tiver superávit, a poupança do governo é positiva. Então, da equação 14, a gente investiga esse gráfico que mostra exatamente isso. Aqui nesse ponto, eu estou inicialmente num ponto de equilíbrio, onde a curva de poupança S é igual à curva de investimento I. E aqui o orçamento do governo está equilibrado. Entretanto, o que acontece se o governo passa a gastar mais do que sua arrecadação? Se o governo passa a gastar mais do que a sua arrecadação, eu vou ter essa diferença aqui. G menos T vai ser maior do que zero. G menos T sendo maior do que zero significa que o governo está tendo déficits públicos. Caso o governo tenha déficits públicos, eu tenho um deslocamento do equilíbrio desse ponto, onde a curva de poupança não se alterou, para esse ponto aqui. Nesse ponto, as pessoas se sentem incentivadas a poupar mais e consumir menos. Por quê? Porque esse ponto tem uma taxa de juros menor e, nesse ponto, a taxa de juros sobe para o nível R0. Nesse ponto, poupança é igual a investimento nesse patamar. Nesse ponto, poupança vai igualar o investimento mais essa diferença aqui, que é dada pelo déficit do governo. Então, eu tenho um novo ponto de equilíbrio, onde o déficit do governo faz com que eu tenha uma nova igualdade entre poupança e investimento, que vai ser intermediado por esse déficit do governo, e gera um aumento da taxa de juros. Porque agora as pessoas se sentem incentivadas a poupar mais e a consumir menos. Então, eu tenho esse aumento da taxa de juros, que gera essa igualdade. Como isso pode ser alterado quando eu tenho alguns efeitos de políticas? Como, por exemplo,
Vamos imaginar que alguma coisa causa uma queda no investimento. Esse choque é um choque externo. Por exemplo, no que está ocorrendo agora com essa crise da pandemia do coronavírus. As pessoas deixaram de circular, uma quantidade muito grande de pessoas ficou em casa, fazendo com que o investimento caísse, porque as pessoas estão diminuindo a ida ao trabalho em muitos locais. Os governos estão proibindo uma série de negócios de abrir, então as pessoas se depararam com um aumento muito grande de desemprego e queda da produção. Com isso, as empresas deixam de investir. Então a gente tem, primeiro, esse choque, queda no investimento. Essa queda no investimento, ela acaba gerando esse diferencial, delta I, essa queda no investimento. Inicialmente a gente estava com esse nível aqui de equilíbrio, ou seja, S0 era igual a zero, a poupança estava igualando o investimento, mas agora houve uma queda abrupta do investimento. A taxa de juros no nível R0, nesse ponto de equilíbrio, eu saio desse equilíbrio. O que acontece se, com esse deslocamento da curva de investimento de I0 para I1, a esse deslocamento, caso a taxa de juros permanecesse no mesmo patamar, eu iria descobrir essa queda do investimento equivalente às seções A e B. Entretanto, o que acontece nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui, eu estou tendo um desequilíbrio, já que eu tenho uma nova curva de investimento, mas a curva de poupança não se alterou. Então, esse ponto não está em cima da curva de poupança. Eu tenho, então, que sair desse ponto e ir para o ponto onde a curva de poupança se iguala à nova curva de investimento, que é esse ponto aqui. O que é que acontece nesse ponto? Houve uma queda da taxa de juros de R0 para R1 e eu não tenho esse ponto aqui, eu tenho uma nova igualdade entre poupança e investimento, S1 e I1. E a parte B, a seção B da queda do investimento é eliminada. Basicamente por quê? Porque quando a taxa de juros está nesse nível, nesse ponto, significa o quê? Significa que as empresas estão se deparando com uma queda muito grande do investimento, porque de uma hora para outra esse choque da economia modificou a taxa de retorno do seu investimento. Se anteriormente, por exemplo, da pandemia do coronavírus, as empresas tivessem um retorno para o seu investimento de 10% ao ano. Se a taxa de juros fosse 8%, 7%, 6% ao ano, valia a pena pegar empréstimos e investir nesse negócio, já que a taxa de retorno estava sendo 10% ao ano, portanto, acima da taxa de juros. Só que com a pandemia, o que foi que aconteceu? Com a pandemia, houve uma queda muito grande do investimento e agora, nesse novo ambiente, a taxa de retorno do investimento é só 5%. Então, se a empresa tem um plano de negócio onde a taxa de retorno é 5%, já não vale mais a pena muitas empresas irem pegar empréstimo para pagar 6, 7, 8% de taxa de juros ao ano. Só o que é que acontece se a taxa de juros cai para 3% ao ano? Não apenas aquelas empresas que tinham um plano de negócio que tinham um retorno de 10% ao ano vão achar que vale a pena pegar empréstimos, mas também as empresas que têm uma taxa de retorno de 7, 6, 5, até 4%, vale a pena pegar empréstimos quando a taxa de juros cai de 8% para 3%. Então, essa queda da taxa de juros faz com que aquela quantidade de empresas que fariam negócios se a taxa de juros é 3%, mas não fariam negócios se a taxa de juros é 8%, essas empresas tinham saído do mercado de pegar dinheiro emprestado e voltaram ao mercado de pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque uma taxa de juros de 3% agora voltou a valer a pena
pegar dinheiro emprestado. Então, a queda do investimento mostrado pela seção B, ela é completamente recuperado. Por quê? Porque nesse novo ambiente de negócio, uma taxa de juros mais baixa faz com que para algumas empresas vale a pena. Mas havia empresas que antes tinham um modelo de negócio que dava retorno de 10% ao ano e agora o modelo de negócios delas simplesmente não dá retorno. Dá retorno zero, retorno 1, 0,5%. Essas empresas, ao se depararem com a possibilidade de pegar empréstimo a um custo de 3% ao ano, elas não vão pegar empréstimo. Então, essas empresas correspondem a essa seção A, onde elas se depararam com a queda do investimento e nunca mais vão voltar ao investimento. Algumas empresas vão voltar ao investimento, então a seção B é eliminada, mas a seção A mostra uma queda permanente do investimento desse ponto aqui, I0, para o ponto I1. Então, esse choque externo provoca uma queda que temporariamente é muito grande, equivalente às seções A e B, mas a seção B é recuperada, mas de forma permanente a seção A é perdida para sempre. Então, tem uma queda permanente do investimento no montante equivalente à seção A. A seção B é uma queda só momentânea do investimento, que depois que a taxa de juros cai, o investimento volta a subir no montante B. Muito bem. Isso ocorreria caso nós nos deparássemos com uma queda do investimento, que seria uma queda provocada por questões externas. Entretanto, se houvesse uma modificação não do investimento, e sim houvesse uma modificação via aumento dos gastos públicos. A gente pode ver anteriormente que a equação que nós tínhamos era uma equação que mostrava S mais SG igual a I. Ou seja, antes era o investimento que tinha caído e essa parte da equação tinha que se adequar. Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo aqui, SG é que está se modificando, então, tanto I quanto S é que tem que se modificar para se adequar a essa nova condição de igualdade. Então, antes, era o investimento que caía, agora é o G que está subindo, fazendo que o que vai cair vai ser o SG, né? A poupança do governo é que vai cair. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem é o governo aumentando os gastos. Se antes o governo estava com orçamento equilibrado, agora o governo está com orçamento desequilibrado, porque ele tem déficit público. Então, o aumento dos gastos do governo gera um deslocamento equivalente a uma seção que eu estou chamando de A mais B. Certo? Essas são as consequências disso. Inicialmente, a gente está nesse ponto E, onde a curva de poupança se iguala à curva de investimento, no ponto E, um ponto de equilíbrio, onde S0 igual a I0, só que eu me deparo de uma hora para outra com o quê? Com o aumento dos gastos do governo. Essa era a taxa de juros inicial. O governo aumenta os gastos e eu passo do ponto E para o ponto F, já que eu tenho deslocamento dessa curva. Antes eu tinha a curva de investimento, onde G menos T era igual a zero. Agora eu tive esse deslocamento para cima e para a direita da curva de investimento, que agora o governo tem um déficit público. Então o governo está indo para os mercados de fundos emprestáveis, dizendo, eu preciso pegar dinheiro emprestado. Quando o governo vai para os mercados dizendo que precisa de dinheiro emprestado, a taxa de juros sobe imediatamente. A taxa de juros sobe de R0 para R1, então o ponto de equilíbrio vai de E para F. Só que essa modificação do ponto de equilíbrio de E para F gera uma diferença, que é o quê?
essa mudança dessas duas seções correspondente a A e B é do tamanho do déficit público. O que esse déficit público está gerando é aquilo que na literatura é conhecido como efeito deslocamento ou efeito crowding out, que é o investimento que antes era I0 vai para o ponto I1, ou seja, o investimento ele diminui equivalente à seção B. E o que seria o A? A seção A seria o equivalente dado pelo aumento da taxa de juros que vai fazer com que o governo vai aumentar os seus gastos. Então, o efeito total equivale às seções B mais a seção A, onde o B significa uma queda do investimento, responsável por quê? Porque as taxas de juros sobem, e o A significa que equivale ao déficit do governo, porque agora o governo tem déficit público e está gastando mais. Então, a gente tem esse incremento da seção A, que equivale a esse ponto inicial com relação ao ponto E, e agora a gente tem no ponto F, ou seja, a seção A é o gasto a mais que o governo está tendo, mas a seção B é investimento privado a menos que as empresas estão fazendo. O governo gasta A mais B, mas de líquido a gente tem só A, porque o gasto A mais B, que é feito pelo governo, é compensado inteiramente pela queda do investimento privado. Então, o efeito de deslocamento, também chamado de efeito crowding out, evidencia o quê? Dois efeitos: queda do investimento privado e aumento dos gastos do governo, e o aumento total dos gastos do governo é G menos T, que equivale às seções A e B, mas parte desse aumento é compensado pela queda do investimento privado. Bem, aumento dos gastos do governo é um tipo de política tributária. Existe outro tipo de política tributária, que seria a variação nos impostos. Tanto aumento quanto queda nos gastos é política tributária, não, perdão, política fiscal. Política tributária é aumento ou queda dos tributos. A política tributária é parte da política fiscal. Eu tenho, como política fiscal, aumento ou queda dos gastos e, como parte da política fiscal, uma política tributária, que seria aumento ou queda dos tributos. Aqui, nesse exemplo de política tributária, a gente está tentando mostrar qual é o efeito de uma queda dos tributos, ou seja, o governo pensa em estimular a economia, não mais aumentando gastos, mas sim diminuindo tributos. Então, ele vai fazer isso de que forma? Os tributos, eles entram na equação da demanda agregada via consumo, ou seja, as pessoas vão consumir uma parcela que a gente chama de A, que é o consumo autônomo, e uma parcela que a gente chama de B, que é o consumo que depende da renda. Mas o B não depende só da renda, Y não. O B depende de uma renda que a gente chama de renda disponível, que é Y menos T. O que seria a renda disponível? É a renda que sobra para as famílias depois que as famílias vão pagar impostos. Então, é por isso que o T aqui entra com sinal negativo. Ou seja, quanto mais impostos as famílias pagarem, menos vai sobrar para as famílias consumirem. Se há uma queda de impostos, então as famílias, de repente, se deparam com a possibilidade de consumir mais. Então, esse vai ser o efeito sobre o consumo que vai ser dado por essas três variáveis. Variação do consumo autônomo, que é zero. Variação do consumo que depende da renda, nesse caso, a renda não variou, portanto, é zero também. E variação do consumo que depende da tributação. Como a tributação caiu, então o consumo vai consumir por causa desse sinal de menos. Menos vezes menos dá mais. Então, quando a tributação cai, o consumo aumenta. Quando a tributação aumenta, o consumo cai. Portanto, consumo autônomo não variou, renda não variou, a contribuição dessas duas variáveis é zero. O que é que variou? Tributos. Então, aqui deveria ser um delta C maiúsculo,
prestem atenção nisso, tá? Esse erro aqui, delta C maiúsculo vai ser igual à variação nos tributos, que como for uma variação negativa, então o delta C maiúsculo vai ser maior do que zero, certo? Delta C maiúsculo. Aqui é um outro C, esse C é minúsculo, que mostra a equação do investimento, ou seja, o investimento das empresas vai ser igual ao investimento autônomo mais o investimento que depende da taxa de juros, DN, certo? O que acontece quando o governo passa a ter déficit público? Déficit público significa que o governo vai nos mercados pegar dinheiro emprestado. A gente já viu lá em cima quais são os efeitos disso. Quando o governo vai aos mercados pegar dinheiro emprestado, o que acontece com a taxa de juros? Ela sobe. Como a taxa de juros sobe, ao ir aos mercados pegar dinheiro emprestado que o governo está tendo déficit, a taxa de juros vai subir. Quais são os efeitos da taxa de juros sobre o investimento? O efeito sobre o investimento é que, de acordo com essa equação acima, mostra o quê? O investimento, tem o investimento autônomo C, que é o investimento que não depende da taxa de juros, e o investimento que depende da taxa de juros, que é D. Então, quando a taxa de juros sobe, esse sinal de menos mostra que o investimento vai cair. Quando a taxa de juros cai, o sinal de menos mostra que o investimento vai subir. O que aconteceu quando o governo passou a ter déficit público? A taxa de juros subiu. Então, esse delta C aqui, que deveria ser minúsculo e não C maiúsculo, eu acabei trocando C minúsculo por C maiúsculo, esse delta C aqui, ele vai ser o quê? Delta C minúsculo é a variação do consumo que não depende de taxa de juros, é zero. Só que o delta I vai ser, então, igual àquela parcela da variação que depende da taxa de juros, que é essa fração aqui, essa parcela que depende da taxa de juros. Se a taxa de juros subiu, o efeito disso vai ser negativo. Negativo com negativo dá positivo. Então, o que é que vai acontecer com delta I? Perdão. A taxa de juros subiu, né? Então, é positivo. Positivo com negativo dá negativo. Então, delta I vai ser negativo. Só retomando. Taxa de juros subiu, isso é positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, o efeito final sobre a variável I vai ser negativo, já que essa variável C minúscula, o efeito dela é zero. Aqui é C minúsculo, certo? O efeito dela vai ser zero. Portanto, o efeito sobre o investimento vai ser negativo, porque o efeito sobre o consumo autônomo, C minúsculo, que é aqui, vai ser negativo. Certo? No final, a gente tem que comparar as duas coisas, que é a função consumo. Qual foi o efeito da função consumo? A função consumo é um efeito positivo. E a gente tem a função investimento. A função investimento, o efeito é negativo. Então, função investimento, efeito negativo, função consumo, efeito positivo. No final, o que é mais forte? Essa equação está dizendo que nenhum dos dois é mais forte. E os dois são rigorosamente iguais. É como um cabo de guerra, onde os dois lados têm a mesma força. Um vai numa direção, outra vai em outra direção. Então, o efeito final sobre a renda vai ser o quê? Zero. A ideia básica é que a demanda agregada não vai ser alterada quando ocorre uma queda da tributação. Ou seja, uma queda da tributação significa o quê? Isso vai gerar aumento da taxa de juros, portanto, menos empresas vão aos mercados pegar dinheiro emprestado, que gera uma queda do investimento. Só que essa queda do investimento estimula um aumento do consumo. As pessoas estão poupando menos e estão consumindo mais. Por quê? Porque estão pagando menos tributos.
consomem mais, só que as empresas investem menos. A ideia básica é o que essa combinação de investimento menor e consumo maior vai nos dar. Olhando como os clássicos olham para o mercado de trabalho, quando a gente se depara com o mercado de trabalho, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem essa curva aqui, que é a curva em que os trabalhadores eles estão demandando vagas de emprego, e a gente tem essa curva aqui, que é a curva onde as empresas estão ofertando vagas de emprego, certo? Inicialmente, a gente está no ponto A. Essa curva onde os trabalhadores vão olhar para o salário de equilíbrio e vão ofertar essa quantidade de mão de obra. E para esse salário de equilíbrio, as empresas vão o quê? Vão demandar essa quantidade de mão de obra, ou falando de outra forma, as empresas vão ofertar o número de vagas nesse patamar, gerando esse nível de emprego. Esse vai ser o nível de emprego inicial, porque as empresas estão ofertando determinadas vagas, os trabalhadores olham para esse salário e vão demandar todas essas vagas. Só que eles estão demandando essas vagas porque eles estão pagando esse nível de imposto, 0,4. O que acontece quando os impostos caem para 0,2? Isso significa que, para esse mesmo nível de salário, os trabalhadores podem consumir muito mais. Então, os trabalhadores vão deslocar a sua oferta de trabalho de NS inicial para esse novo NS, nova oferta de trabalho. Então, o ponto de equilíbrio sai do ponto A, vai para o ponto B, já que essa diminuição da tributação sobre o trabalho não afeta as empresas. As empresas continuam olhando só para a produtividade dos trabalhadores. Se mais trabalhadores desejam trabalhar, elas aumentam a oferta de trabalho para esse nível N1. Então, o ponto B é o novo ponto de equilíbrio, só que com mais trabalhadores ofertando mão de obra, as empresas ofertam mais vagas, só que esse novo nível de salário vai cair. Né? Porque agora vale a pena trabalhar por um salário mais baixo, por quê? Porque os trabalhadores estão pagando menos impostos. É como se antes eles ganhassem 100 e consumissem só 60, porque pagam 40 de impostos. Agora, eles ganham os mesmos 100, mas agora pagam só 20 de impostos. Significa o quê? Significa que eles se submetem a trabalhar muito mais horas, porque agora eles vão poder consumir o equivalente a 80. Com isso, há um aumento da oferta de vagas, fazendo com que o salário caia para 80. Se eles pagarem 20 de impostos, significa que eles vão continuar consumindo 60, porque agora muito mais pessoas estão empregadas. Estando mais pessoas empregadas, isso significa o quê? Eu tinha N0 aqui, nesse patamar, a quantidade de emprego subiu para N1, nesse patamar aqui. Então, antes eu tinha a produção A, que equivalia à produção Y0, passei a ter a produção B, equivalente a Y1. O produto da economia subiu, por quê? Porque o estoque de emprego subiu, de N0 para M1. Então, vendo pelo lado da curva de oferta agregada, houve uma modificação. O que não se modificou? Não houve modificação na curva de demanda agregada, porque a oferta agregada é o quê? A oferta de trabalho depende do nível de salário que caiu, mas também depende do nível de tributação, que também caiu. Então, a queda do salário é compensada pela queda da tributação, fazendo com que o consumidor passe a consumir a mesma quantidade. Ele aumenta a oferta de trabalho, porque vai consumir mais, mas aí, por causa da queda da tributação, mas aí há uma queda do salário, fazendo com que ele continue consumindo a mesma coisa. Então, o que aconteceu aqui foi que a demanda agregada não se modificou, continuou no mesmo patamar. Por quê? Porque ao analisar a demanda agregada, o que a gente viu?
O consumo dos trabalhadores aumentou, mas o investimento das empresas caiu. Como a proporção é a mesma, uma coisa compensou outra, então era como se eu tivesse um impulso para deslocar a demanda agregada para cá, por causa do consumo dos trabalhadores, mas a demanda agregada volta para o mesmo local, porque o investimento das empresas caiu. Então, a demanda agregada não se modificou, continua no mesmo lugar. O que é que se modificou? O que se modificou foi a oferta agregada. Por quê? A oferta agregada ela vai responder a modificações na função de produção. E o que foi que aconteceu com a função de produção? A função de produção fez isso aqui. Eu saí do ponto A e fui para o ponto B. Ou seja, o nível de emprego aumentou de N0 para N1. O nível de emprego aumentando, como a função de produção viu, capital não se modificou, mas trabalho aumentou. Esse aumento do trabalho, exemplificado por esse deslocamento, daqui para cá, fez com que o produto ou a oferta agregada da economia tenha aumentado. Então, a oferta agregada vai se deslocar de Y0 para Y1, mesmo que a demanda agregada não se desloque, o que aconteceu? O nível de preços tem que cair para eu sair do ponto A e ir ao ponto B. Ou seja, a oferta da economia estava nesse patamar, com esse nível de tributação, se deslocou de Y0 para Y1 quando o nível de tributação caiu. Então, há esse deslocamento da curva de oferta agregada, que era uma reta vertical aqui, passa a ser uma reta vertical aqui, em Y1. Por quê? Capital não variou, mas trabalho variou. Então, eu saio do ponto de equilíbrio inicial, ponto A, que é nesse nível de preço, e vou para o ponto de equilíbrio final, no ponto B, que é nesse novo nível de preços. Ou seja, isso ocorreu via política fiscal. Por favor, ignorem essa expressão política monetária, passem um X, risquem de vermelho a palavra monetária e escrevam em cima política fiscal, certo? O que é política fiscal? Uma variação do demanda por investimento, ou uma variação da poupança, ou uma variação da poupança do governo. Ou seja, o governo ou pratica déficit público ou pratica superávit. Então, esses três fatores são equivalentes a gente fazer uma análise da política fiscal. Né? O governo pode afetar isso fazendo o quê? Aumentando gastos ou aumentando tributos. Ou a gente pode se deparar com uma variação da demanda por investimento, que geralmente é um fator exógeno, ou seja, algo que ocorre sem que o governo tenha controle desse tipo de coisa. O governo pode modificar a demanda por investimento? De forma indireta, até pode. De forma indireta, o governo pode alterar a demanda por investimento através de reformas microeconômicas. Então, está fora da análise macroeconômica, mas o governo até pode, do ponto de vista teórico, modificar a demanda por investimento, como, por exemplo, melhorando o ambiente de negócios. Né? O governo diminui regulamentações, ou então o governo age de forma a prevenir uma pandemia. Imagine um país que ficou fora dessa pandemia do coronavírus. Um país onde as pessoas podem trabalhar, as pessoas podem sair de casa, as pessoas não foram de forma alguma afetadas pelo coronavírus. Um país com isso é um país que o mundo inteiro vai querer investir nesse país. As empresas do mundo inteiro vão tirar investimentos de países muito afetados pelo coronavírus e vão investir no país que não foi de forma alguma afetado pelo coronavírus. Então, isso pode gerar um aumento na demanda por investimento em um país que não foi afetado pelo coronavírus. Então, em função disso, essa é a estrutura que os clássicos deixam em termos de preços, de juros, e a gente vai ver a seguir, na próxima aula, os efeitos da Revolução Keynesiana. Ou seja, os clássicos tinham uma visão de produto e emprego, que a gente viu na primeira aula, e tinham uma
visão de moeda, preços e juros, que a gente viu nessa aula. Na aula que vem, a terceira aula, a gente vai, então, visualizar como surge a Revolução Keynesiana e como o sistema keynesiano ele vai procurar alterar essa nova estrutura, né? Como o sistema keynesiano ele vai se deparar com a estrutura clássica da economia, como ele vai criticar essa estrutura clássica e como ele vai procurar criar uma nova estrutura na economia, ok? Bem, eu acho que foi isso. A gente fica por aqui e assistam essa aula, que aí a gente vai ter uma terceira aula onde a gente analisa a estrutura keynesiana. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Até a próxima aula.